Fórum Vitória. Muito boa noite, sejam bem-vindos à edição especial do Fórum Vitória, nesta semana onde recebemos os candidatos à presidência do Vitória para as eleições do próximo dia 20 de julho. Ontem escutamos a lista A de António Miguel Cardoso, hoje recebemos o candidato à presidência pela lista B, que se concorre então para as eleições do próximo dia 20, Miguel Pinto Lisboa. 47 anos, sócio 1598, é natural de Luxemburgo, empresário e diretor de uma financeira internacional com sede também no Luxemburgo. Candidata-se então à presidência do Vitória sob o lema Todos a Vitória, encabeçando a lista B. Amanhã dará a conhecer em pormenor o seu programa, mas nesta entrevista certamente vai dar a conhecer aos sócios e adeptos do Vitória muitas das suas propostas para o futuro do clube. Muito boa noite, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite para aqui estar. Concordará que grande parte do universo vitoriano o ficou a conhecer há poucos dias, há poucas semanas, quando decidiu candidatar-se. Quem é Miguel Pinto Lisboa? Primeiro vou começar por retificar o que disse anteriormente. Miguel Pinto Lisboa nasceu em Guimarães há 47 anos, toda a minha família é bimaranense e, portanto, não sou natural do Luxemburgo. Estou, de facto... Não é nada aqui por umas notícias, então. Não, sou, de facto, residente fiscal no Luxemburgo, fruto, conforme disse, da minha atividade profissional na Banca Internacional neste momento, em que, por essas vicissitudes, passei da Banca Privada Portuguesa para a Banca Privada Internacional e por isso é que tenho residência no Luxemburgo, apesar de estar de forma recorrente aqui em Portugal, nomeadamente em Guimarães, onde venho sempre ver todos os jogos, tenho 2 boxes no Vitória, acompanho o Vitória desde sempre. Retificada essa questão, isso também não será problema, creio eu, para o futuro, caso seja eleito presidente do Vitória. Ainda que se tenha falado disso. O Vitória, como se pretende, todos os associados do Vitória devem se envolver na vida do Vitória, independentemente do local onde residam. Só estou a retificar porque, de facto, sou bimaranense, é só por esse motivo. O facto de ser nascido no Luxemburgo não impediria a candidatura. Portanto, nesse aspecto estamos de acordo. O Miguel Pinto Lisboa, conforme disse, sou uma pessoa profissional da área financeira, desenvolvi a minha atividade primeiro, conforme já referi, em Portugal e atualmente no Luxemburgo, na Banca Internacional. A par disso, tenho também as minhas empresas privadas na área da consultoria de investimento, na área da imobiliária. Aproveito também já para esclarecer, porque já vi também referência a isso, na área da consultoria de investimento fiz também uma pequena ligação ao futebol, essencialmente na área da contratação e negociação de transferências de jogadores, que eram meus clientes da banca privada e por reconhecerem em mim capacidade negocial e credibilidade, pediram-me para os auxiliar em determinados momentos nas renovações dos contratos, nas relações com os empresários com quem trabalhavam, e a forma de estarmos presentes na negociação é ou somos advogados e podemos estar presentes, ou então temos que ser agentes registados na Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, não é um empresário de futebol, isso não será incompatível com a sua função de presidente? Não sou um empresário no sentido estrito do futebol. Tive, de facto, a licença, que caducou no dia 30, e mesmo que o fosse, obviamente que ao ir para o Vitória não iria manter a atividade. Por outro lado, essa relação que tive com o mundo do futebol parece-me a mim contribuir também para ter melhores condições e maiores capacidades para assumir o lugar de presidente do Vitória SAD, no caso até. Isso porquê? Porque tenho já o conhecimento de toda a envolvente do negócio futebolístico e isso torna-nos mais capazes. Isso a par da questão dos conhecimentos na área financeira. É uma ambição antiga ser presidente de Vitória ou é algo recente, algo que nasceu fruto deste anúncio da saída da atual direção? Eu vou lhe dizer, sou vitoriano há mais de 40 anos, obviamente, sempre segui o Vitória, sempre acompanhei o Vitória, tive sempre uma postura muito discreta, nunca tive a ambição ou o sonho de menino de ser presidente do Vitória Sport Clube. No entanto, penso que todos nós vitorianos, no fundo, temos
é esse desejo de um dia podermos servir o Vitória, primeiro se calhar como atletas, e se não o conseguirmos, mais tarde como dirigentes. Nunca fui muito feliz na parte desportiva, nunca tive possibilidade de servir como atleta e penso que neste momento reúno condições técnicas e de independência financeira que me permitirão desenvolver o trabalho que me proponho. Porque o sentir o Vitória, o amar o Vitória, eu penso que isso é transversal a todas as candidaturas. O que poderá fazer a diferença será claramente a capacidade técnica que cada um possa ter e por isso eu sinto-me capaz de desenvolver a tarefa que me proponho. O processo de formação da sua lista teve alguns avanços e recuos. Chegou mesmo a dizer que, e passo a citar, que apesar dos esforços em tentar unir as diferentes facções de Vitória, não estava a conseguir reunir ainda o consenso. Acabou por consegui-lo. Essa frase não pode ser imputada a mim. Não fui eu que a disse. É verdade que no âmbito da formação das listas não são processos fáceis, porque a verdade é que o Vitória vive um momento fraturante. E muitas das vezes as pessoas que têm a capacidade técnica e a tal independência financeira que lhes permitam dedicar ao Vitória não estão disponíveis para, na praça pública, muitas das vezes serem vilipendiadas. E, portanto, torna-se em muitos momentos difícil conseguir captar essas pessoas. O que eu tive que fazer, claramente, foi dar um murro na mesa a dizer: ou temos a equipa que permite, de forma clara e segura, avançarmos para o Vitória e podermos servir o Vitória nas diferentes vertentes, ou então não fará sentido o fazermos. Mas essas declarações, volto a dizer, não foram minhas, foi alguém que fez essa interpretação do momento. Como é que analisa os 7 anos de presidência de Júlio Mendes, que agora termina? Eu penso que devemos dividir a presidência do Sr. Engenheiro Júlio Mendes e da sua administração essencialmente em 2 momentos. Há um momento em que ele entra no Vitória e, de facto, o Vitória está numa situação complicada do ponto de vista financeiro e aí o Sr. Engenheiro Júlio Mendes, concorde-se ou não com a forma como o fez, conseguiu que o Vitória saísse desse abismo e caminhasse para uma situação mais equilibrada em termos de gestão e em termos financeiros e de equilíbrio financeiro. Teve também nessa fase os melhores resultados esportivos do seu mandato. A partir do momento em que o equilíbrio financeiro é atingido e até com resultados desportivos relevantes, nomeadamente a conquista da Taça de Portugal, que é a única que nós temos, parece-me que a partir daí, fruto, se calhar, de um melhor equilíbrio financeiro, houve menos aposta na formação, houve uma deriva para só pensarmos o futebol profissional e, eventualmente, aí tivemos menos qualidade de resultados e de gestão desportiva, não necessariamente a gestão financeira. Tenho lido algumas críticas relativamente à sua lista de que há algo de continuidade, que há algumas caras de continuidade também em quem o apoia. Aceita essas críticas ou recusa por completo esse... Conforme lhe estava a referir sobre o que eu analiso dos 7 anos de mandato do Sr. Engenheiro Júlio Mendes, eu vou-lhe já dizer, em alguns dos aspectos do mandato dele, não me incomoda nada ser de continuidade, porque parece-me que ele fez uma gestão adequada do Vitória do ponto de vista financeiro. Sobre os apoios, desportiva já não. Na questão desportiva, não me revejo nos últimos anos do mandato do Sr. Engenheiro Júlio Mendes. Aliás, penso que fui claro quanto a isso. Quando dizem que as pessoas estão por trás e que nos apoiam, acho que as entrevistas que hoje saíram nos jornais são claras quanto a isso. Não temos ninguém da atual administração por trás de nós. Se tivéssemos alguém da atual administração que quiséssemos incluir no nosso projeto, estaria de forma visível nas nossas listas. Nós pretendemos ser transparentes em todos os pontos de atuação e não se faria qualquer sentido escondermos aos vitorianos, enganarmos os vitorianos a esconder pessoas. Mas incomoda essa colagem à atual direção ou não? Penso que a tentativa que fazem de colagem é prejudicial. Fazem com o intuito de prejudicar a nossa candidatura. É como lhe estou a dizer, eu não tenho problema nenhum em assumir que, em alguns aspectos,
pretendo continuar com alguns temas da gestão que foram efetuados. Agora, a colagem do ponto de vista desportivo não faz qualquer sentido. O modelo de negócio que nós temos para o Vitória é claramente diferente em alguns aspectos do que atualmente existe. Vamos para um ato eleitoral com 3 listas. Isto mostra a vivacidade dos associados do Vitória, mas temo que no dia 20 de julho possamos sair daqui novamente com várias fações e com um presidente que pode não ter grande legitimidade face à percentagem de votos que possa vir a ter, a ganhar as eleições. Do meu ponto de vista, claramente o presidente que sair vencedor terá legitimidade para assegurar os destinos do Vitória. Espero que seja eu o vencedor, estou seguro que serei, mas também deixo já claro que, caso não seja, no dia seguinte estarei disponível para ajudar, seja quem for o Presidente do Vitória, na melhor prossecução dos objetivos do Vitória. A minha lista termina no dia 20. No dia 21 somos todos vitorianos, ou no dia 20 à noite. Vamos começar por abordar algumas das suas ideias e dos seus projetos desta lista B. Tem defendido que Vitória deve ter o controle sobre a Sociedade Anónima Desportiva, que nesta altura tem como acionista maioritário Mário Ferreira, tem 56% dessas ações. Diz que o Vitória deve ser dono do seu destino e que não abdicará do poder de veto na SAD. Exatamente. Nós temos defendido desde o início que o Vitória deve ter uma liderança firme na SAD. Por essa via, não admitimos abdicar do direito de veto que o clube tem hoje na SAD, que o presidente do clube representa na SAD. O que nós sempre dissemos é que respeitamos todos os acionistas do Vitória Sport Clube SAD e se eles estiverem disponíveis para investir connosco, para fazer com que o Vitória caminhe para uma base de estrutura superior que lhe permita, de forma sustentada no futuro, discutir lugares esportivos em termos de futebol mais elevados, contaremos com esses acionistas e trabalharemos com eles. Se caso esses acionistas não estejam alinhados com o nosso modelo de negócio, com o nosso plano estratégico que temos para o Vitória Futebol SAD para o próximo triênio, temos as soluções financeiras adequadas que nos permitirão, então, negociar com eles para a aquisição da posição que eles detêm na Vitória Futebol SAD e, posteriormente, colocaremos a questão em Assembleia Geral do clube para que os associados digam o que pretendem que seja o caminho do Vitória. Sendo que deixo já refletido que, na minha ótica, se chegarmos ao ponto de adquirirmos as ações da SAD aos atuais acionistas, o que eu preconizo será na mesma um modelo de SAD, com o Vitória até 51% do capital e a termos outros acionistas que tenham objetivos diferentes de um investidor fora do futebol que visa ter o controle do clube e que, portanto, possam nos ajudar no nosso modelo de negócio do futebol. Portanto, o que eu preconizo é termos acionistas do mundo do futebol e que, portanto, procuram mais um parceiro estratégico do que o controle do clube. E como é que Vitória tem recursos para comprar essa maioria de ações ou ter o controle que nunca teve na SAD? O Vitória nunca teve o controle na SAD, isso é um facto, porque no momento da Constituição estaria previsto haver determinada distribuição das ações que no final não se verificou e por essa via perdemos o controle da SAD. Respondendo diretamente à sua pergunta... Mas em termos de ações, não é? Porque o acordo parasocial determina... Exatamente, é o que eu lhe digo, e devia ter referido há pouco. O Vitória é o acionista principal da SAD. É o acionista principal, porque apesar de sermos minoritários, temos o controle, temos o direito de veto. Temos um acionista maioritário que pode bloquear determinado tipo de decisões. E temos que negociar com ele e respeitá-lo. O que eu lhe digo, isso é um dos principais motivos que me leva a candidatar-me, é ter as soluções financeiras que permitam ao Vitória Sport Clube financiar-se para adquirir as ações da SAD. Estou a trabalhar essas soluções financeiras funcionam de que forma? Estou a trabalhar em 3 modelos, posso-lhe adiantar os outros ficarão para depois. Um que eu considero ser o mais adequado ou principal na minha ótica, que será a realização de um empréstimo obrigacionista no âmbito do clube,
a aquisição das ações e esse empréstimo obrigacionista será de médio e longo prazo e o colateral do empréstimo serão as ações da SAD. Ou seja, a garantia que nós damos à pessoa que nos financia são as ações da SAD. Por isso é que eu lhe digo que... O financiador não... Financiador não, senão estaria a substituir o Sr. Mário Ferreira por outro senhor qualquer e nada nos move contra o Sr. Mário Ferreira. Conforme lhe disse, se ele estiver disponível para assumir o nosso plano estratégico e o nosso modelo de negócio, contamos com ele. E ainda não conversou com ele nesse sentido? Conversei com ele mais do que uma vez, obviamente, tivemos diversas conversações, tudo nos leva... Já lhe leva... explicou o seu projeto, aquilo que preconiza? Já lhe expliquei claramente o meu projeto, o que preconizo, há muitos pontos de contacto, parece-me que da parte dele há total abertura para investir no Vitória, agora... Isso tem que se concretizar, por isso é que eu lhe estou a dizer, das reuniões que tive com ele, fiquei com a ideia que poderemos contar com ele para o que nós acreditamos dever ser o futuro do Vitória. No entanto, temos que trabalhar sempre em alternativas, porque o que os vitorianos querem é independência na gestão da SAD. E é isso que nós temos que entregar ao... Isso ficou claro naquela Assembleia Geral do clube? Eu penso que ficou claro para nós vitorianos, para nós candidatos e para também todos os acionistas. O Sr. Mário Ferreira tem a perfeita noção de qual é a vontade dos vitorianos e assumindo-se ele como vitoriano, a primeira coisa que um vitoriano tem que entender é que a força do clube está na voz dos seus associados. Eu recordo aqui uma entrevista de Mário Ferreira, recente a Santiago, perto do final do campeonato, onde diz que quem quiser colocar dinheiro numa SAD tem que ter uma posição de decisão. Disse Mário Ferreira na altura, olha para o modelo inglês, um futebol que segue na Europa e admira o que lá se faz, tem de haver uma mudança na administração, na forma como o futebol é encarado, e diz que há mais de um ano que diz que qualquer acionista que pretende colocar dinheiro quer proteger o seu investimento, ou seja, quer ter poder de decisão, quer mandar. Não. Qualquer acionista que quer colocar dinheiro num clube tem que proteger o seu capital. É claro que na primeira frase, quem quiser colocar dinheiro numa SAD tem que ter uma posição de decisão. E pode ter a posição de decisão em determinadas decisões do ponto de vista financeiro e nós assumimos isso como óbvio, porque aí o investimento, o controle que o Sr. Mário Ferreira pretende e o que nós pretendemos para o clube é exatamente igual. Ninguém pretende que o clube seja gerido de forma a criar déficit. Porquê? Porque se o clube tiver uma situação financeira complicada, o Sr. Mário Ferreira, quando muito, perde os 2.700.000 que investiu na SAD, mas nós perdemos o nosso Vitória. É mais até do nosso interesse uma boa gestão da SAD do que até para o Sr. Mário Ferreira, que perderá só uma quantidade de dinheiro, nós perdemos o nosso clube. Agora, há outras situações em que nós não podemos concordar que o controle não seja do Vitória, nomeadamente ao nível do modelo de negócio de futebol. O que nós entendemos é que temos que ter uma gestão profissional do futebol e temos que ter um gestor que esteja 100% alinhado com os interesses do Vitória. Não podemos ter um gestor que esteja alinhado com interesses de quaisquer investidores. Porque eu, para gerar recursos para o Vitória, para tornar o Vitória eficiente e autónomo a médio e longo prazo, tenho que ter um gestor que trabalha comigo para identificarmos, junto do departamento de scouting, os talentos que servem melhor os interesses do Vitória, valorizarmos esses talentos e a seguir realizarmos uma mais-valia. Só assim conseguimos que o Vitória seja um clube que, de forma recorrente, tenha resultados positivos. E isso parece-me ser do interesse do Vitória Sport Clube e também do interesse dos seus acionistas. Em termos de modelo, o Sr. Mário Ferreira parece-me estar confortável com este modelo. Pode, em termos de direção técnica, estar a pensar numa pessoa que esteja alinhada com alguns grupos e nós queremos uma pessoa que esteja alinhada com o Vitória. Mas qual é o modelo que idealiza, aquele que prefere? Onde o Vitória seja, de facto, tenha a posição maioritária na SAD ou no modelo atual, em que se possa trabalhar com... Nós temos que começar pelo modelo atual, porque temos que respeitar os atuais acionistas, não vieram bater-nos à porta, fomos nós que os fomos chamar no momento em que não fomos capazes de só por nós resolvermos o nosso problema. Mas o ideal será caminhar para um futuro onde o Vitória seja o acionista principal?
Tem a maioria das ações? Na minha ótica, isso seria mais claro para todos nós vitorianos e para todos os acionistas o porquê de nós termos a liderança na SAD. Seria termos a maioria do capital. Agora, o que eu lhe estou a dizer é, se o Sr. Mário Ferreira, que está connosco, que nos ajudou, que se assume como vitoriano, estiver disponível para encarnar o projeto que nós temos, não conto da minha parte com correr com o Sr. Mário Ferreira, porque tenho que o respeitar. E acho que todos nós vitorianos o temos que respeitar. Coisa diferente é se ele não nos der a autonomia que nós entendemos que deve ser o Vitória a ter. Aí sim tomaremos as medidas necessárias. Certamente que tomou conta das contas, do estado atual das contas do Vitória, está a par delas, do valor dos ativos e dos passivos, tanto do clube como da SAD. Preocupam-no de alguma forma? Está tranquilo relativamente a esses números? Estamos a falar, em termos do último relatório de contas do clube, de um ativo de cerca de 35 milhões de euros, um passivo de praticamente 9 milhões e depois na SAD de 26 milhões de ativo e 23 de passivo. São estes os números que tem do último relatório de contas. Estamos tranquilos quanto a isso. Se não tivéssemos e se não tivéssemos capacidade de gerir esse cenário, não estaríamos como candidatos ao Vitória Sport Clube e, por consequência, a pretender assumir a administração do Vitória Futebol SAD. Não defende qualquer tipo de auditoria assim que tomar conta do clube? Parece-nos claro que qualquer candidato, qualquer presidente eleito deve fazer uma auditoria às contas para verificar a realidade do clube, mas estamos confortáveis e acreditamos que o que consta das atuais contas será o cenário que iremos encontrar. Passamos para o futebol profissional. É, sem dúvida, aquilo que move a maior parte dos vitorianos. Eu penso que até agora tivemos a... Sim, mas vamos falar mesmo de futebol. Qual é o desenho para a estrutura do futebol profissional que tem em mente? O desenho que eu tenho, em termos de estrutura, será presidente na cúpula, diretor-geral ou manager para o futebol profissional, diretor desportivo, diretor scouting, diretor de formação. Temos a futebol com a pasta do presidente, ou o presidente com essa pasta? Exatamente. O diretor-geral sempre com o presidente na cúpula. É o modelo que eu defendo. Falou aí num manager, alguém que não vai dizer... Obviamente que temos o perfil definido. Tem que ser alguém com experiência negocial e experiência de negociação internacional também. Precisamente porque um dos fatores que nós detectamos como inibidor de maior crescimento do Vitória é o facto de nunca conseguirmos realizar vendas por montantes elevados. Se nós tivermos um manager que já conheça o funcionamento do mercado internacional, que também tenha relações com os parceiros mais importantes ou de primeira linha do mercado, poderemos ultrapassar essa pecha que temos vivido nos últimos anos. Não é? E, portanto, não nos vai revelar quem é essa pessoa? Mas já tem em mente ou só tem já tenho a pessoa em mente, já tivemos contactos com essa pessoa e estamos confiantes que virá trabalhar connosco. E, portanto, é um nome que está habituado a trabalhar... Sim, é um nome sólido no futebol. Português, internacional? No futebol português e internacional. Conforme lhe disse, não nos podemos limitar ao futebol nacional. Se nós queremos ter um modelo de negócio que seja sustentável no futebol por si, não podemos comprar jogadores para vender só cá em Portugal. Temos que ter jogadores para vender num mercado mais global. Só dessa forma é que conseguiremos dar um passo em frente. Quando estava a referir há pouco, e voltando um pouco atrás, no modelo de futebol inglês, nós temos que ter noção do que é o mercado português. Nós somos relativamente muito mais pequenos que a Inglaterra. O nosso modelo de negócio tem que ser virado para o exterior. Eu não posso ter um modelo de negócio. Eu não vou acreditar num investidor, nem vou pedir a nenhum investidor, nomeadamente ao nosso atual acionista, para chegarmos aqui a investir 20 milhões no futebol profissional. Seria ridículo. Porque hoje em dia as regras do Fair Play financeiro também já não permitem. Não permitem, mas mesmo que o permitissem, tá, quando você investe, visa um retorno. E o modelo de futebol, se não for bem gerido, o dinheiro é queimado.
tem que ser gerido de forma adequada, o investimento tem que ser canalizado, em meu entender, e é para isso que eu peço o investimento aos acionistas, para a estrutura, para crescermos de forma sustentada. Porque para crescer e ter resultados desportivos, eu vou traçar parcerias estratégicas com parceiros do futebol. E para isso eu não preciso do investimento dos acionistas. Ou seja, o Vitória tem 3 vetores, em meu entender. É independência, orgulho e ambição. Orgulho, todos temos orgulho em vestir a camisola de Vitória. Por aí estamos seguros. Não é um problema para nós, nem para qualquer administração ou direção de Vitória. Em termos de independência, temos que, de facto, garantir aos nossos adeptos que o Vitória, em cada momento, pode liderar e gerir o rumo, o seu destino, em todos os fatores, tanto no clube como na SAD. Isto sim, temos que dar aqui um contributo importante, se é por via de termos os 51% ou se é por mantermos sempre os nossos direitos de veto, depende da posição do acionista, mas pretendemos assegurar isto à Vitória. Agora, temos que assegurar isto sem descurar sempre a ambição. Temos que entrar em todos os campos para ganhar. E para isso temos que ter um modelo de negócio que não colide com a independência. Quando ele estava a dizer vamos fazer um empréstimo obrigacionista, não põe em causa o modelo desportivo. Porque eu, para o modelo desportivo, o que preconizo são parcerias estratégicas. Daí eu querer um diretor desportivo, ou diretor-geral, como queira, diretor-geral, com uma visão global, que conheça também os parceiros tal como eu conheço, que nos permita fazer negócios que permitam gerar mais valias para o Vitória. Só para que as pessoas percebam, estamos a falar de uma espécie, não sei se vou acertar o nome ou não, do Antero Henrique, quando foi para o PSG. Um modelo idêntico, sendo que o nome, obviamente, que não é esse. Mas o modelo é esse. O modelo é esse. Necessariamente, nesse desenho, o Flávio Meireles perderá um pouco do seu poder? Não, penso que não. Penso que nesse aspecto não está correta a sua visão, porque o que nós hoje temos no modelo de Vitória, temos um vice-presidente que assume essas funções. E temos o Flávio Meireles que desempenha as funções de diretor desportivo ou de ligação com a equipa. Não me parece que neste modelo o Flávio Meireles perca protagonismo. Pelo contrário, eu conheço o Flávio Meireles, reconheço nele vitorianismo, capacidade de trabalho e capacidade de transmitir aos nossos jogadores e também fazer a ligação dos nossos jogadores com os associados do que é o sentimento vitoriano, que é uma coisa que nos falta muito hoje. Nos nossos atletas, o que você muitas vezes nota é que falta o caráter durante os jogos. Quando eu digo caráter, é o caráter vitoriano, ter a garra, a vontade de vencer. E isso ainda existe nos dias de hoje no futebol? Não só no Vitória, mas... Existir, temos que ter esse grau de exigência, senão também não estamos aqui a fazer nada. Por isso essa exigência, como é óbvio. Por isso é que temos que fazer uma aposta na formação que permita que, tal como no passado, cheguem... Obviamente não vão ser todos, não é? Porque seria irrealista, mas que cheguem jogadores da nossa formação à equipa principal, que possam transmitir esse sentimento a todos os outros que chegam. Daí eu lhe dizer que, por exemplo, uma pessoa como o Flávio Meireles é importante na estrutura do clube. O Flávio Meireles, como o Moreno, por exemplo, também é outra pessoa importante na estrutura do clube. E que são certamente para continuar. Na minha ótica, todos os atuais funcionários do Vitória serão para continuar. Obviamente que depois, quando lá chegarmos, vamos ter que analisar casuisticamente se as pessoas se adequam ou não ao modelo que pretendemos. Mas, por princípio, acredito que as pessoas que lá estão terão capacidade de desenvolver um trabalho adequado. Já agora, a leitura que faz da estrutura atual do Vitória é pesada para o clube? Há espaço para crescer a esse nível de funcionários e de colaboradores? Eu penso que não é demasiado pesada, mas também não me parece haver necessidade que cresça em demasia. Percebe? Acho que as pessoas que trabalham no Vitória se envolvem, sentem a camisola e vão com mais vontade de trabalhar. O que nós temos é que tentar gerir e alocar, eventualmente, às posições que acharmos exatamente mais adequadas. E nesse aspecto parece-me que o futebol profissional, eventualmente, até será onde será mais simples realizar essa tarefa. Vitória assume-se como quarto grande em Portugal. A verdade é que tem sido muito intermitente nesta luta pelos lugares acimeiros da classificação e também, de resto, nos apuramentos para as competições europeias. O que é que tem falhado na sua análise para o Vitória não estar sucessivamente nos lugares de topo da classificação? A sua afirmação é 100% correta. O Vitória é claramente o quarto maior clube português. Depois, em termos de futebol, a nossa equipa não tem conseguido traduzir esse poderio que nós temos como clube nos relevados.
Na minha ótica e na ótica da minha equipa, isso deve-se em grande parte ao facto de nós não termos uma estrutura financeira, o tal apoio dos acionistas, que permitam fazermos uma gestão plurianual. Nós o que temos que conseguir, quando lhe dizia no alinhamento dos acionistas, é ter um modelo em que temos apoio dos acionistas para estruturar o clube e fazermos uma gestão para o triénio. O que tem acontecido é fruto do pouco apoio ou da pouca relação, ou relação quase inexistente entre o Vitória Sport Clube e o outro acionista. Na SAD depois não há possibilidade de se investir, o que obriga a administração a todos os anos realizar vendas. Se as vendas são adequadas num ano em que nós temos bons resultados desportivos, já não são tão adequadas num ano em que nós temos resultados desportivos não tão interessantes. O que faz com que muitas das vezes vendamos os nossos ativos por valores inferiores aos que eles de facto poderiam valer. Esse facto não nos permite crescer de forma sustentável. E por isso é que vamos ter as tais épocas ioiô, que, na minha ótica, com um investimento estrutural no clube, poderemos contornar. Mas para isso é preciso que estejamos todos alinhados. O último ano, é público, foi um dos anos em que o Vitória mais investiu na sua equipa profissional. Tenciona aumentar esse valor de orçamento para a equipa de futebol, ou acha que com o mesmo orçamento consegue no contexto atual, não é razoável sequer pensarmos em aumentar o orçamento. Na nossa ótica, na ótica da nossa equipa, nós temos que delinear um plano estratégico que seja mais incisivo nas aquisições, mais incisivos na alocação desses recursos, por forma a evitarmos gorduras e com menos recursos sermos uma equipa mais competitiva. Conforme já referi diversas vezes e penso que concordará, não é líquido que no futebol o maior investimento corresponde à maior performance desportiva. Nós temos é que ser... Mas quem investe mais habitualmente tem mais sucesso. Tem mais probabilidade de ter sucesso, não necessariamente tem mais sucesso. Agora, também a questão é, você para garantir que tem mais sucesso, tem que ir para um nível de investimento que nós neste momento não temos capacidade para o fazer. Temos que primeiro criar as bases estruturais e, num curto prazo, que será neste triênio, iremos ter capacidade de o fazer. No momento, nós não podemos dizer que vamos investir amanhã 20 milhões no futebol. Era irrealista e irresponsável. Obviamente que os adeptos de Vitória não gostam muito destas questões relacionadas com comparações com o Braga, mas temos que comparar, porque me parece que a esse nível é o mais comparável com o Vitória. O orçamento do Sporting de Braga, nesta altura, é bastante superior ao do Vitória. É para caminhar para esses valores de que me fala? O orçamento do Sporting de Braga é claramente superior ao do Vitória Sport Clube. Temos que relembrar que isso não... Que isso decorre de muitos anos de trabalho, de aposta na estrutura. Por outro lado, a distribuição acionista do Sporting de Braga não corresponde ao modelo que nós temos hoje em Guimarães. Apesar de eles serem uma posição inferior na SAD, que é bom que nós também, vitorianos, saibamos, o facto do restante capital estar muito distribuído permite com que eles tenham o controle e que tenham as tais parcerias estratégicas que eu defendo para o futebol. Eu penso que num curto prazo vamos conseguir estar ao nível do Braga e ultrapassá-los. Nós sempre fomos maiores que o Braga, continuamos a ser maior que o Braga. Temos equipas de futebol menos competitivas que o Braga. Isso com trabalho rapidamente ultrapassaremos. É realista pensar no Vitória lutar por os 3 primeiros lugares, apuramentos para a Liga dos Campeões? No cenário atual é totalmente irrealista. O cenário que nós pretendemos... Não se candidata apenas para um mandato que esteja a pensar mais à frente. O que nós pretendemos é que o Vitória esteja sempre nos 4 primeiros. No contexto atual e no contexto dos próximos anos é irrealista alguém garantir que vamos lutar pela Liga dos Campeões. Porque se o nosso orçamento face ao do Braga já é reduzido... Cerca de metade? Se formos comparar com o Porto e com o Benfica, então acho que temos muitos anos para trabalhar para conseguir ter um nível de orçamento. Agora, o nosso objetivo é fazer sempre mais e melhor. E como lhe disse, no futebol, necessariamente o investimento não corresponde a resultados. E, portanto, com menos investimento podemos conseguir resultados.
E Vieira foi uma escolha acertada da direção que acabou por renunciar ao seu mandato? E Vieira foi a escolha da atual administração e eu revejo-me nela, conforme já disse. Seria a sua escolha? É o meu treinador, é o treinador do Vitória. No dia 21 estarei sentado com ele para definir o que devemos fazer e o que lhe devemos proporcionar em termos de condições para ele fazer um excelente trabalho. Se for eleito no dia 20, naturalmente que ainda terá um período de trabalho com o mercado aberto, mas grande parte do trabalho já está para trás. O que é que lhe vai cobrar na mesma? O que eu vou fazer no dia 21 é reunir com o Ivo Vieira e com o tal manager para o futebol para definirmos quais são as lacunas do plantel, onde é que podemos intervir e proporcionar ao Ivo Vieira todos os ativos que nós possamos e que possam proporcionar-lhe a ele todas as condições para fazer um excelente trabalho. E o que é um excelente trabalho? Um excelente trabalho é o tal apuramento para as competições europeias. Acho que é o que o Vitória tem sempre que ter em mente. A entrada na fase de grupos da Liga Europa deste ano é crucial do ponto de vista financeiro, não só desportivo é claramente um objetivo, é importante do ponto de vista desportivo e também, obviamente, importante do ponto de vista financeiro. Sendo certo que temos que ter soluções e estar preparados para o facto de, não tendo acesso à Liga e Europa, à fase de grupos, ter uma equipa que seja igualmente competitiva no campeonato português e que permita lutar pela Europa. Não pode ser fator inibidor. Vitória tem nesta altura 3 equipas praticamente profissionais, a equipa A, a equipa B, também os sub-23. Faz sentido haver 3 equipas profissionais no atual quadro de Vitória? Faz sentido de acordo com o contexto que nós os utilizarmos. Na ótica da minha equipa, os sub-23 devem de existir como mais um fator, mais um passo na formação, para integrarmos jogadores que são da formação do Vitória, que estejam num estádio de maturidade ainda que não nos permita aceder à equipa profissional e, portanto, irão para essa equipa de sub-23. Qual é o papel da equipa B, então? Diga? E qual é o papel da equipa B? O papel da equipa B também está associado a isso, mas há muitos jogadores da formação que não estão logo preparados para ir para a equipa B porque já é um campeonato sénior, com maior grau de competitividade e, portanto, há jogadores que ainda, fruto da sua inexperiência, precisam de mais algum tempo de formação. Nós achamos que faz sentido ter as 2 equipas, desde que a sub-23 seja mais um passo na formação. E a equipa B é indispensável que regresse à segunda Liga? Não é necessariamente indispensável. Será positivo que regresse, mas não é necessariamente indispensável. Porque se nós objetivos é mais complicado um jogador estar preparado para dar o salto vindo de um campeonato de Portugal. Se formos analisar a história do Vitória ou da equipa B, pode constatar que quando transitaram mais jogadores da equipa B para a A foi quando estávamos no Campeonato Nacional de Séniores. Foi quando a equipa B até forneceu mais jogadores à equipa A. E em termos de custos é claramente inferior. Agora, o objetivo é estar na segunda Liga, até porque aí podemos atrair mais talentos com o nosso departamento de scouting detete. É diferente eu captar um jogador para ir para a equipa B que está numa segunda Liga ou captar um atleta para ir para uma equipa B que está no Campeonato Nacional de Séniores. Agora, deixe que lhe diga, o que é essencial aqui é que o atleta que nós contratemos para o sub-23 ou para o B esteja consciente que tem possibilidade de chegar à equipa A. Porque se assim não for, essas equipas não farão sentido. Temos que ter um modelo no futebol profissional em que todos os atletas têm como objetivo chegar à A e veem isso como possível. Só assim é que podemos captar e manter talento. Já falou aí da importância do futebol de formação, que num clube como a Vitória me parece de facto muito grande. Que mudanças é que preconiza, se é que vê alguma coisa que seja necessário alterar nesta altura no futebol de formação? Estamos a trabalhar no nosso modelo para o futebol de formação, sempre a par do scouting. O que nós preconizamos já é uma maior interligação entre o nosso futebol de formação e o das coletividades do nosso concelho. Desde logo, ao nível de scouting, ao nível de captação de talento. Em termos de organização, eu depois poderei amanhã detalhar mais qual será o nosso modelo e até enviar-lhe por e-mail, porque já temos preparado um modelo do futebol de formação. E terei todo o Mas defende uma maior ligação aos clubes do concelho a esse nível? Claramente.
claramente. Acho que é importante, não só ao nível futebolístico, como ao nível também de imagem da marca Vitória. Porque o que nós sentimos é que, desse ponto de vista, perdemos também terreno. O que se vê é que muitos atletas de pequenos clubes à nossa volta, que têm todo o interesse em trabalhar connosco, esses atletas hoje, ao invés de vir para o Vitória, são captados pelo Porto, Benfica, Sporting, Braga, e quando preferencialmente eles... E é o Vitória que tem estado desatento a esse nível de scouting? Eu penso que sim. Não é que o nosso departamento de scouting funcione mal, mas eventualmente está mais virado para outras geografias do que propriamente para o local. E o facto de nos virarmos também para uma relação de proximidade também facilita o tema das infraestruturas. Porque se eu tiver atletas que estão em casa, tenho menos exigibilidade em termos de infraestruturas. Ainda bem que falou disso, vamos mudar de tema para a Academia de Futebol. Tem-se falado, e é público, que o Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, a pedido, na altura de Júlio Mendes, em 2017, um repto do Presidente de Vitória para uma nova Academia. Domingos Bragança prometeu, de facto, esse apoio para uma nova Academia para o Vitória, a instalar em Silvares, falou até em datas, em 2022. Acha absolutamente necessário o Vitória ter uma nova academia para o seu futebol? Na ótica da nossa equipa, nós neste triênio não iremos ter condições para avançar para a execução de uma nova academia. O que nós iremos fazer neste triênio, que está vertido no nosso programa, porque nós só colocamos no programa medidas que achamos que são realizáveis neste triênio. As outras colocaremos para o próximo triênio. É uma expansão da academia atual, com melhoria ao nível das condições de treino e também de equipamentos de suporte para os nossos atletas. Uma expansão a que nível? Ao que nível? Nomeadamente ao nível da acomodação para os atletas jovens deslocados, por exemplo. O que entendemos é que devemos falar com a Câmara relativamente ao espaço onde eram as antigas piscinas, que o Vitória cedeu a exploração à Câmara por 20 anos. Podemos ver com a Câmara uma utilização desse espaço que seja adequada ao que nós pretendemos para o Vitória. Pode passar por uma piscina, pode passar por um pavilhão de treinos, porque achamos que devemos apostar também na execução de uma piscina e de um pavilhão de treinos. Se é nesse espaço, se é noutro no âmbito da academia, isso iremos analisar com a Câmara. Mas a lógica do investimento em termos de academia passará por melhorias na sua utilização, até porque ela foi agora considerada 5 estrelas e, portanto, temos que aproveitar o que existe e não podemos ir... Mas é que há uma falta de espaço quase para todas as equipas. Por isso é que eu estou a dizer que temos que ter mais uma ampliação da academia e a médio prazo, para o próximo triênio, o que nós defendemos é, aí sim, termos uma academia para o futebol profissional que não esteja no complexo da unidade, que esteja em Silvares, como referiu há pouco. Mas nunca abdicando dos atuais terrenos? Na nossa perspectiva, não faz qualquer sentido abdicarmos da atual academia para a formação. Até porque hoje em dia a formação é também mais global, temos miúdos que estão deslocados e é importante que eles estejam próximo das escolas, próximas do centro de decisão, e não me parece que a cidade ganhasse muito em tirarmos dali a nossa academia, mesmo em termos de cidade. Se reparar, a academia está ao lado do Parque da Cidade, numa zona que também já está densamente povoada. Quer dizer, nós agora estarmos a fazer ali um projeto imobiliário não fazia sentido e feria também a gênese do projeto, que todos nós vimaranenses sabemos qual foi e temos que estar alinhados com ela. Não é? Muito bem. Passamos para as modalidades, já só temos mais 7 minutos de entrevista. Que tipo de gestão é que defende para as modalidades? Olha, o Vitória é um clube eclético, não é só futebol. Aliás, depois não chegou a perguntar, mas nós, em termos de direção, não temos nenhum vice-presidente para o futebol. Porque no futebol, no clube, só temos as escolinhas. E, portanto, o que temos que dar importância no clube é, de facto, às modalidades. Temos um vice-presidente, que é o Sr. Pedro Costa Guerreiro, que
tem um histórico em termos de modalidades em Guimarães que responde por si. Ao nível do basquetebol, do Ao BCG, nível do do basquete, Vitória. obviamente. O modelo que nós preconizamos é um modelo em que cada uma das atuais modalidades terá o seu orçamento, o seu independente. O Vitória irá contribuir também para esse orçamento. Iremos desenvolver um departamento de marketing transversal a todas as modalidades para que elas possam conseguir captar mais recursos para o seu financiamento, e a aposta forte será claramente na formação. O que queremos é que cada vez mais hajam mais miúdos de Guimarães com a camisola do Rei ao peito, que é outro instrumento de marketing. Cada miúdo é um instrumento também de marketing. E isso é compatível com lutas por primeiros lugares nas diferentes modalidades? Este ano temos uma que foi campeã, o polo aquático, porque investiu também em jogadores, em contratações. O basquete, quando teve grandes épocas, também teve muito a ver com isso. O voleibol. Claro. O nosso objetivo imediato não é ser campeões. O nosso objetivo é termos sempre um equilíbrio financeiro, uma aposta forte na formação, porque onde nós devemos ser mais fortes é na formação, para devolver à sociedade também o que a sociedade nos dá. E se apostarmos na formação, iremos ter também atletas das modalidades a chegar aos principais escalões, que depois, com o apoio dos tais sponsors que nós entendemos que devem ter, e daí haver orçamentos individuais, aí sim depois podemos acrescentar qualidade, e em alguns momentos que até os nossos competidores mostrem alguma fraqueza no investimento, podemos estar preparados para reforçar o investimento e aí tentarmos um resultado melhor. Agora, de forma constante, sabe o orçamento que os outros clubes têm nas modalidades, e é irrealista dizer que vamos ser campeões quando trabalhamos com armas completamente diferentes e não temos a capacidade financeira de equilibrar com eles. Novas modalidades para o Vitória, defende a criação de novas ou acha que... Defendemos a criação de novas modalidades. É que também há falta de espaço ao nível das modalidades. Exatamente. Defendemos a criação de novas modalidades, mas estamos conscientes que não temos nem capacidade financeira, nem capacidade ao nível de equipamentos para o fazer. O que nós entendemos é que, finalizado este triênio, terminaremos o projeto o pagamento do PER. E aí o Vitória Sport Clube libertará fundos que poderá alocar às modalidades. E aí sim podemos então, tendo já mais um pavilhão, que iremos realizar neste triênio, aí sim encarar a possibilidade de investir noutras modalidades. Esse pavilhão é imprescindível? Será um pavilhão de treino. Em consonância com a autarquia também, porque a autarquia também o prometeu, creio que na mesma altura, um novo pavilhão. Mas o que nós queremos não é um pavilhão tal qual o que temos hoje. O que nós queremos é um modelo para as modalidades idêntico ao que temos no futebol profissional. Temos o estádio Dom Afonso Henriques, que é o nosso palco, e depois temos a academia onde se treina. O que nós entendemos é que temos o pavilhão do Complexo da Unidade, que será o equivalente ao Afonso Henriques, como palco de jogos, e depois temos um pavilhão de treino, que serão só 4 paredes mais os balneários, para os atletas treinar. Isso resolverá grande parte dos problemas que temos ao nível de treino, mas não resolverá todos, obviamente. Mas é um primeiro passo. É um dos principais gastos de todas as modalidades, é os aluguéis de pavilhões, certo, mas todo o conceito. Isso tem a ver com a relação que temos com a Câmara, e penso, do que eu entendi das relações das reuniões que já tivemos com a Tempo Livre, que é quem gera, que será para manter esse modelo. Da parte deles não irá haver a possibilidade de alterar. Estamos a terminar esta entrevista. Pedro Guerreiro, Gabriel Pontes, Pedro Vinagreiro e Fernando Marques são quem o acompanham nesta direção. Elementos propostos para a direção serão os mesmos que depois o acompanharão para a SAD? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque nós entendemos que o presidente do clube deve ser o presidente da SAD, mas não necessariamente todos os administradores do clube deverão ser os administradores da SAD. Até porque nós vemos o clube como uma empresa também, e portanto tem que ter os seus gestores com capacidade técnicas adequadas para desenvolver o modelo de negócio do clube. O Pedro Costa Guerreiro, um homem das modalidades, não fará sentido, por exemplo, estar na SAD.
Estou a dar um exemplo. E, portanto, as modalidades pertencem ao clube. Exatamente. Poderão, de facto, ser administradores da SAD, mas eventualmente até, sim, ou até administradores não executivos, porque o que nós preconizamos no modelo de SAD é uma direção executiva profissional. Não necessariamente vitorianos, temos que ter ao nível da administração um sentimento vitoriano, mas depois, na execução, tal como descrevemos para o futebol, temos que ter os melhores talentos que o Vitória possa contratar em cada uma dessas áreas. E não lhe causa problema nenhum que não sejam vitorianos? Não, desde que sejam bons profissionais, porque na equipa profissional de futebol, por exemplo, o avançado não é necessariamente vitoriano, queremos aquele Marco Golos. Tinha aqui mais outros assuntos para tentarmos perceber, mas o tempo é o que é e está a terminar e teremos também outras oportunidades para falarmos. Vem aí também um debate e os sócios de Vitória terão a oportunidade também de ouvir nas sessões de esclarecimento. Deixo este último minuto para se dirigir para os sócios do Vitória, naquilo que lhes queira transmitir neste minuto final. O que eu queria dizer aos sócios é que vamos iniciar agora o nosso período de campanha. Da nossa parte, podem contar com uma campanha elevada. Respeitamos todas as outras listas de vitorianos candidatos e o que nós pretendemos é transmitir e explicar aos associados as nossas ideias e o que pretendemos para o Vitória. Na nossa ótica, as nossas ideias são fortes, irão possibilitar ao Vitória crescer tanto a nível desportivo como a nível de estruturação financeira. E, portanto, apelamos a que votem em nós. Mas no dia 21 somos todos vitorianos e estamos cá todos para fazer o Vitória maior. Muito obrigado, Miguel Pinto de Lisboa. Muito boa noite. Foi a entrevista ao candidato da lista B. Vamos continuar com as entrevistas amanhã, conduzida pelo Abel Sousa, ao candidato da lista C, Daniel Rodrigues.